Uma boa noite a todos. Nós vamos então falar um pouquinho do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, da volta do espírito, extinta a vida corpórea e a vida espiritual. Esse capítulo ele contém aproximadamente 20 perguntas e ele traz aí a reflexão sobre uma consciência que todos nós temos de que um dia nós iremos desencarnar, ou seja, um dia nós iremos morrer. E isso nos causa um certo medo, porque na verdade nós temos medo do desconhecido. Então nós precisamos estudar um pouquinho mais sobre a morte ou sobre o desencarne, entender um pouco melhor para que deixemos de temê-la tanto. Kardec, preocupado então com estas questões, pergunta aos espíritos o que sucede à alma no instante da morte. E os espíritos respondem que ela volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, onde se apartará momentaneamente. Então, nós desencarnamos, atuamos sempre no bem, temos aí a oportunidade de ir para uma colônia e aprender mais sobre o nosso desenvolvimento espiritual. E se ficamos vinculados só às questões materiais, teremos uma dificuldade nesse retorno aí à casa do Pai. Na pergunta 153, Kardec nos fala em que sentido se deve entender a vida eterna. E os espíritos dizem: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo ela é transitória e passageira. Então, quando o corpo morre, a alma ela vai retornar à vida eterna. E a 154, a dolorosa separação da alma e do corpo. E aí Kardec responde que os espíritos respondem a Kardec que não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, então, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimenta no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo de seu exílio. Então, na morte natural, aquela que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência, muitas vezes, da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta do óleo. E Kardec pergunta também: como se opera a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem: todos os laços que a retinham, ela se desprende. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam e não se quebram. Então, durante a vida, o espírito ele se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, ou seja, pelo seu perispírito. A morte é a destruição somente do corpo, não desse invólucro. E esse invólucro, que é o perispírito, ele só se separa do corpo que tinha vida orgânica. A observação vem demonstrando que no instante da morte, então o desprendimento do espírito ele não se completa de forma súbita, que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão aí variável conforme cada indivíduo. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer então que o momento da morte é mais ou menos como o da libertação.
Em outros, naqueles cuja vida foi toda voltada para o lado material, o desprendimento ele é muito menos rápido. Durante algumas vezes, pode levar dias, semanas e até meses, o que não implica aí na possibilidade de ter de volta a vida. Quanto mais, então, o espírito se acha identificado com a matéria, tanto mais penoso vai ser separar-se dela. Ao passo que, se o espírito se dedicou à sua elevação moral, o seu desprendimento será quase que instantâneo. Então, essa figura nos mostra que quando a nossa vida ela foi voltada às questões materiais, mais demorado é o nosso desligamento espiritual e mais doloroso é o processo do desencarne. Vida voltada ao espiritual, mais rápido o processo de desligamento espiritual e menos doloroso, então, o processo do desencarne. E no momento da morte, a alma sente algumas vezes qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde ela vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Ela emprega então todos os esforços para desfazê-lo inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, pode ver o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Então, nós poderíamos dizer que a alma ou o espírito pode sim, logo após a morte, ver o seu futuro se desdobrando diante de si e então aceitar aí a sua entrada no mundo dos espíritos. E que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de os haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Podemos dizer, então, que quando nós trabalhamos no bem, sentimos o dever cumprido, temos um certo alívio. Mas quando vivemos uma vida aí cheia de mazelas, de vícios, de dívidas morais, sentimos sim vergonha daquilo que fizemos. E o espírito, ele passa por alguma perturbação propriamente dita após o desencarne? A pergunta 163 que Kardec direciona aos espíritos: a alma tem consciência de si mesmo imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma ela passa algum tempo num estado aí de perturbação. Depende então da sintonia em que nós nos encontramos aí com a espiritualidade. E aí nós poderíamos dizer que por ocasião da morte, tudo a princípio é bem confuso. De algum tempo precisa então a alma para entrar no conhecimento dela mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de um sono profundo e que quer orientar-se ou vai procurar se orientar sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam
à medida que se apaga a influência da matéria que acaba de abandonar, ou seja, à medida que abandona o corpo, as memórias do passado lhe vêm à tona. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos, vai terminando um pouco destas perturbações. E esse tempo da perturbação, ele é variável. Ele pode ser de algumas horas, como também pode ser de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificaram aí com o estado futuro que os aguardava, são os que menos longo se faz esse período, porque compreendem imediatamente a posição em que já se encontram. Naqueles casos de morte violenta, por suicídio, por acidente, por um ferimento grave, o espírito ele fica surpreendido, ele fica espantado e ele não acredita que ele está morto. Então, ele sustenta a ideia de que está vivo. No entanto, ele vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que ele se acha aí separado daquele corpo. Procura se acercar das pessoas a quem ele estima, fala-lhes e não percebe que eles não lhe ouvem. E essa ilusão se prolonga até o completo desligamento ou desprendimento do perispírito. Só então o espírito vai se reconhecer como tal e compreende que não pertence mais ao número de vivos. Então ocorre aí o que a gente pode chamar já de um desligamento espiritual, onde começa um balanço da sua vida e a saída da fase da perturbação. Quando o espírita não só estuda, mas ele vive o espiritismo, há sim uma boa preparação, desde que ele haja praticado essas virtudes e não tenha ficado somente na área do estudo. Então, nós precisamos aí vivenciar a doutrina para nos prepararmos para essa vida futura. E quando temos vontade verdadeira, nós começamos esse processo de renovação íntima a partir de agora, quando nós estamos recebendo esta verdadeira oportunidade. Por que deixarmos então para amanhã, se nós poderíamos partir aí da morte do corpo físico por um desligamento natural e quem sabe um período aí de perturbação bem curto ou que ele não haja, que tenhamos aí a oportunidade de nos conduzir à pátria espiritual ou à casa do Pai com uma maior rapidez. Fica aí para nossa reflexão um pensamento retirado de um livro psicografado por Chico Xavier. A vida não termina onde a morte aparece. Não transforme saudade em fel nos que se foram. Eles seguem contigo, conquanto de outra forma. Dá-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus. Agradecemos então
a espiritualidade que está nos apoiando para que cheguemos nos lares de cada um de vocês e desejamos aí a todos uma boa semana e que Deus permaneça em nossos corações e guiando os nossos passos.